Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Terceiro, nós vamos falar sobre as influências das variações de temperatura e pressão em equilíbrios químicos. Estudando o equilíbrio químico da água. Então, eu tenho a água, que vai se ionizar se separando em cátion H+, e OH-. Então, eu posso escrever uma expressão de equilíbrio para a ionização da água, que em vez de usar o Kc, eu vou usar Kw, que é K-Water. E, então, vai ser produto por reagente. Só que a água é uma constante. Olha lá, de 1 bilhão de moléculas de água, apenas 2 se ionizam. Então, é um valor irrelevante que eu não vou colocar aqui. Tá? E, então, eu tenho a concentração de cátions H+, que é 10 elevado a menos 7, e hidroxilas OH-, que é 10 elevado a menos 7, dando um Kw de 10 elevado a 14. Kw só se altera com mudança de temperatura. Quando a temperatura aumenta, maior é a ionização da água, que é um processo endotérmico. Exercício do roteiro. Escreva então a equação que representa o equilíbrio de autoionização da água, assim como a expressão de sua constante de equilíbrio, Kw, que a gente acabou de ver. Constante de equilíbrio em termos de pressão. Até agora a expressão de equilíbrio foi dada em termos de concentração, mol por litro, Kc. No entanto, em equilíbrios nos quais pelo menos um dos participantes é um gás, a constante de equilíbrio pode ser expressa em termos de pressões parciais dos gases envolvidos, e nesse caso será representado por Kp. Assim, as expressões de Kc e Kp para os equilíbrios a seguir são dadas por, olha lá, Kc, eu tenho então a transformação química aqui, ó, monóxido de carbono mais oxigênio formando dióxido de carbono, e escrevo Kc, que vai ser produto por reagente. Escrevo lá, ó, produto por reagente. A pressão, eu vou colocar um P lá, ó, pressão de gás dióxido de carbono, pressão de monóxido de carbono, pressão de oxigênio. Essa então é em termos de Kc, e essa aqui é em termos de Kp. Legal? Então é desse jeito que eu vou fazer a expressão, em que a pressão do monóxido, a pressão do oxigênio e a pressão do dióxido de carbono são pressões parciais de cada um dos gases. Certo? Então olha lá, eu tenho então a expressão Kp. Eu tenho o exercício do roteiro lá de vocês. Ó. O equilíbrio químico descrito por monóxido de carbono mais água, formando dióxido de carbono e gás hidrogênio. Admite os seguintes valores das constantes de equilíbrio Kc. A tais temperaturas, eu tenho Kc 0,007, 0,455 e 1,76. Sabendo que essa transformação é essa transformação aqui, ó, certo? Então, ela é endotérmica. O aumento da temperatura do sistema favorece ou desfavorece a formação de dióxido de carbono. Para responder, escreva a expressão da constante de equilíbrio químico para essa transformação e analise os dados apresentados na tabela. Legal? Previsões de como alterar o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico é uma balança. Se eu colocar alguma coisa a mais aqui, vai aumentar ou vai diminuir essa balança. E esse movimento de diminuição ou aumento chama-se deslocamento do equilíbrio. É a forma no qual um sistema reacional sai da sua situação de equilíbrio químico. Nesse deslocamento, a velocidade em que a reação direta ocorre é a mesma da reação inversa. Modelo de uma equação em equilíbrio químico. Então isso aqui é uma equação e ela está em equilíbrio químico. Assim, durante o deslocamento de um equilíbrio químico, a reação inversa prevalece sobre a direta e tende à formação dos reagentes A, B, C. Ou a reação direta prevalece sobre a reação inversa e tende à formação do produto D. Princípio de Le Chatelier. Le Chatelier descobriu que quando um sistema em equilíbrio é perturbado, tende a trabalhar contra essa perturbação gerada e por isso busca atingir uma nova situação de equilíbrio. Essa tendência do sistema é denominada princípio de Le Chatelier. Segundo os estudos realizados por Le Chatelier, os únicos fatores capazes de promover o deslocamento de um equilíbrio químico são a concentração de um dos participantes, a temperatura e a pressão. Influência da concentração no deslocamento de um equilíbrio químico. A mudança na concentração de um participante da reação é um fator que pode promover o deslocamento de um equilíbrio.
De uma forma geral, segundo o princípio de Le Chatelier, com a reação, a modificação na concentração de um dos participantes, o equilíbrio comporta-se da seguinte maneira. Se uma reação em equilíbrio com temperatura constante aumentarmos a concentração de um ou de todos os reagentes, a reação será deslocada no sentido direto, pois, para entrar em um novo equilíbrio, o sistema terá que gerar mais produto. O contrário também ocorre. Se aumentarmos a concentração do produto, a reação se desloca no sentido inverso, fornecendo mais reagentes. Conseguem perceber? Se eu aumento o reagente, eu vou ter mais produto. Se eu aumento o produto, eu vou ter mais reagente. Então, é uma força feita no equilíbrio para que haja modificação. Agora vamos ver o exemplo que eu falei do equilíbrio ocorrendo realmente lá no laboratório. Olha lá que legal. A reação está em maior concentração de produtos, pois pela coloração azul da solução vemos que o complexo formado predomina. A água também é um produto da reação direta e quando aumentamos a sua concentração na solução, o sistema se opõe a essa mudança, fazendo com que a água e o complexo reajam. Olha lá. Preste atenção, está azul, eu coloco água e ele vai tender a voltar ao equilíbrio, ou seja, a ficar da cor que estava mesmo. Eu pus uma substância que vai interagir com a reação e ele volta então a se tornar equilibrado. O equilíbrio então é deslocado para a esquerda, sentido da reação inversa, e faz com que aumente a concentração de reagentes, mudando a cor da solução. O produto formado era azul e voltou para o reagente. Legal? Agora a influência da concentração. Influência da temperatura no deslocamento do equilíbrio. A modificação da temperatura durante a reação química é um fator que pode promover o deslocamento de um equilíbrio químico. Em relação a essa mudança de temperatura, de uma forma geral, segundo Le Chatelier, o equilíbrio comporta-se da seguinte forma. Se eu aumento a temperatura, o equilíbrio será deslocado no sentido da reação endotérmica, a reação que absorve calor. Se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio será deslocado no sentido da reação exotérmica, reação em que libera calor. Para realizar a análise da influência da temperatura em um equilíbrio, é fundamental conhecer a natureza das reações direta e inversa, que é determinada pela variação da entalpia da reação. Então, a entalpia da reação, se o ΔH for positivo, a reação é endotérmica e reação inversa exotérmica. Se o ΔH for negativo, a reação direta é exotérmica e a inversa endotérmica. Agora a influência da temperatura no equilíbrio. Olhem lá. Quando colocamos o tubo de ensaio contendo esse sistema em um becker com água quente, a temperatura do sistema aumenta e o equilíbrio se desloca formando mais produto. Olha lá então, está no becker quente, perceba que começa a ficar azulado. Ó. Isso ocorre porque a reação direta é endotérmica e o sistema vai ser restabelecido, absorvendo calor. Além disso, as variações de temperatura alteram também as constantes de equilíbrio. Agora a influência da pressão. Durante uma reação química, a mudança da pressão também desloca o equilíbrio químico. De uma forma geral, segundo Chatelier, o equilíbrio comporta-se da seguinte maneira. Se aumentamos a pressão de uma reação gasosa em equilíbrio, sem alterarmos a temperatura, ocorrerá uma contração do volume. Portanto, o equilíbrio se deslocará no sentido do menor volume, ou seja, que possui menos quantidade de matéria em mol. Já se diminuirmos a pressão, o volume dos gases se expandirá, deslocando o equilíbrio no sentido da reação com maior volume, maior número de mol. Agora a influência da pressão. As células do nosso corpo recebem oxigênio por meio de equilíbrio químico. Então olha lá, esse sistema é estabelecido quando o oxigênio do ar que respiramos entra em contato com a hemoglobina presente no sangue. Hemoglobina, oxigênio. Forma um complexo, hemoglobina-oxigênio.
dando origem à oxihemoglobina, que transporta o oxigênio. Quando uma pessoa escala uma montanha, quanto maior a altitude alcançada, menor a quantidade e pressão parcial do oxigênio no ar. O equilíbrio que transportava o oxigênio no corpo se desloca para a esquerda e reduz a quantidade de oxihemoglobinas, comprometendo a quantidade de oxigênio recebida pelas células. O resultado disso é o aparecimento de tontura e fadiga, podendo até levar à morte. O corpo tenta reagir produzindo mais hemoglobina. Entretanto, esse é um processo lento que exige ambientação e altitude. Olha que coisa. O resuminho, então. Concentração, pressão, temperatura e catalisador. A perturbação, se ela for um aumento, consome a substância. Se for diminuição, produz substância. Na pressão, se eu aumento a pressão, move o equilíbrio para o menor volume. Se eu diminuir, move para o maior volume. Na temperatura, se eu aumentar a temperatura, vai absorver calor e alterar a constante de equilíbrio. Se eu diminuir a temperatura, vai liberar calor e alterar a constante de equilíbrio. E agora o catalisador. Se eu tiver uma reação na presença de catalisador, eu vou acelerar essa reação. O exercício do roteiro. Verifique os valores de energia e entalpias das transformações envolvidas no equilíbrio de autoionização da água. Então eu tenho a água e essa autoionização teve um ΔH de 58 kJ, ou seja, uma transformação endotérmica, está absorvendo calor. E o contrário, que é a volta dela, está liberando calor. Sabendo que essas transformações acontecem simultaneamente e com a mesma rapidez, então em equilíbrio químico e considerando os valores de Kw apresentados na tabela abaixo, avalie se o aumento da temperatura poderia causar o favorecimento da transformação de ionização da água ou formação da água. Daí vocês vão observar esses valores aqui de aumento de temperatura e o que está acontecendo com a constante de equilíbrio. Legal? Obrigado.